Neste momento em que você se conecta com esta mensagem, encare isso não como acaso, mas como uma oportunidade de parar, respirar e olhar com mais consciência para a realidade da sua casa e das suas relações. Muitas vezes os conflitos familiares parecem surgir de forma repentina, mas na verdade são resultado de tensões acumuladas, falhas de comunicação e emoções não resolvidas que vão se somando ao longo do tempo e, quando não são trabalhadas, acabam explodindo em forma de discussões, afastamento e desgaste. Ao reconhecer isso, você dá o primeiro passo para transformar essa dinâmica, porque em vez de reagir automaticamente, você começa a agir com mais intenção, criando um ambiente mais equilibrado e menos reativo. Esse é o verdadeiro escudo que protege uma família, a capacidade de dialogar, compreender e construir soluções juntos. Quando você decide fortalecer esse comportamento, passa a influenciar positivamente todos ao seu redor. Mesmo que nem todos mudem ao mesmo tempo, alguém precisa iniciar esse processo. E isso já faz diferença. Dentro da sua casa, pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças, como ouvir mais antes de responder, evitar palavras impulsivas e buscar resolver problemas com calma e clareza. Isso reduz conflitos e cria um espaço mais seguro para todos. Ao mesmo tempo, é importante identificar padrões que se repetem, como discussões frequentes, dificuldades financeiras ou falta de organização, porque muitas vezes esses ciclos continuam justamente por não serem analisados com atenção. Quando você começa a observar e ajustar esses pontos, interrompe processos que poderiam se repetir por anos. Essa é uma forma prática de quebrar ciclos e construir uma nova realidade familiar. Além disso, fortalecer a união passa também por criar momentos de conexão, compartilhar responsabilidades e valorizar as pequenas conquistas do dia a dia. Isso aumenta o senso de parceria e diminui a sensação de isolamento dentro da própria casa. Se você sente que sua família tem sido um ambiente de tensão constante, encare isso como um sinal de que mudanças são necessárias, não como uma sentença definitiva, porque relações podem ser reconstruídas quando existe disposição para agir diferente. Compartilhar essa mensagem com outras pessoas da família pode ajudar a abrir espaço para conversas importantes, criando um ponto de partida para mudanças coletivas. Mas lembre-se de que transformação real não acontece apenas com palavras. Ela depende de atitudes consistentes ao longo do tempo. Quando você mantém uma postura mais equilibrada, evita alimentar conflitos e busca soluções com maturidade, você se torna um ponto de estabilidade dentro da sua casa. E isso influencia diretamente o comportamento dos outros. Aos poucos, o ambiente começa a se tornar mais leve, as discussões diminuem e a convivência melhora. Esse processo exige paciência, mas traz resultados reais e duradouros. Continue fortalecendo essa postura, cuidando da forma como você se comunica, se posiciona e reage, porque é assim que você constrói um lar mais harmonioso, mais seguro emocionalmente e mais preparado para enfrentar qualquer desafio que surgir ao longo do caminho. Ele pode ser compreendido como a força que representa a proteção ativa dentro do ambiente familiar, não como algo externo que resolve tudo sozinho, mas como a postura firme que você assume para preservar a harmonia da sua casa. Quando você imagina essa proteção na entrada do seu lar, na prática isso se traduz em limites bem definidos, em decisões conscientes sobre o que permitir ou não dentro da sua convivência. Violência, vícios e conflitos não entram apenas de fora. Muitas vezes se instalam através de hábitos, palavras e comportamentos repetidos. Proteger o lar é, presde de tudo, interromper esses padrões e construir um ambiente onde respeito e diálogo sejam prioridades. Quando você age com firmeza diante do que prejudica sua família, está criando essa barreira protetora de forma real. Ao mesmo tempo, muitos conflitos familiares não surgem por falta de amor, mas por falhas de comunicação, interpretações equivocadas e emoções não expressas. É aí que entra a importância da clareza, simbolizada por Gabriel, que pode ser entendida como a capacidade de ouvir com atenção, falar com responsabilidade e buscar entendimento antes de reagir. Pequenos mal-entendidos, quando não resolvidos, podem crescer e criar distâncias profundas entre pais, filhos e outros membros da família. Desenvolver uma comunicação mais aberta, honesta e empática ajuda a desfazer esses nós, permitindo que as pessoas se compreendam melhor
e encontrem soluções para problemas antigos. Aquela intuição que você sente em relação a quem você ama, muitas vezes está ligada à sua atenção e ao vínculo emocional que você construiu, e aprender a confiar nessa percepção pode ajudar a agir no momento certo. Quando a comunicação melhora, a atmosfera da casa muda, tornando o ambiente mais leve e seguro para todos. Já a restauração, representada por Rafael, pode ser entendida como o processo de cura emocional que acontece dentro da família ao longo do tempo. Mágoas antigas, experiências difíceis e traumas podem permanecer escondidos, influenciando comportamentos e criando barreiras invisíveis entre as pessoas. Cuidar dessas feridas exige paciência, escuta e, muitas vezes, disposição para perdoar e recomeçar. Isso também inclui cuidar da saúde mental e física, reconhecendo quando alguém precisa de apoio, descanso ou até ajuda profissional. Quando esse cuidado é colocado em prática, a convivência se transforma, pois as pessoas deixam de agir apenas a partir da dor e passam a construir relações mais saudáveis. Essa combinação entre proteção, clareza e cuidado cria um ambiente familiar mais equilibrado. Não significa ausência de problemas, mas uma forma mais madura de lidar com eles. Aos poucos, o que antes era tensão constante pode dar lugar a momentos de compreensão, apoio e crescimento conjunto. Esse processo não acontece de um dia para o outro, mas se constrói através de atitudes repetidas, decisões conscientes e disposição para melhorar. Assim, o lar deixa de ser um espaço de conflito e passa a ser um lugar de segurança, onde cada pessoa pode se desenvolver com mais tranquilidade e confiança. Miguel estabelece agora um limite firme ao redor desta família, interrompendo padrões que geram conflito, afastando influências que incentivam divisão e restaurando a sensação de segurança dentro do lar. Que cada ambiente dessa casa seja marcado por mais respeito, diálogo e equilíbrio, e que toda tensão acumulada comece a se dissolver pouco a pouco. Que a força que antes era usada para discussões seja transformada em disposição para reconstruir vínculos e que haja abertura para recomeços mais saudáveis entre todos. São Gabriel traz clareza para as palavras e para os pensamentos de cada membro desta família, ajudando a reduzir mal-entendidos e melhorar a comunicação. Que conversas difíceis encontrem espaço para acontecer com mais calma e sinceridade, sem acusações, mas com intenção de resolver. Que cada pessoa consiga expressar o que sente sem ferir e também ouvir sem reagir impulsivamente. Que decisões importantes sejam tomadas com mais consciência, evitando escolhas que gerem arrependimento e fortalecendo aquelas que contribuem para o bem-estar coletivo. E que essa clareza se mantenha no dia a dia, ajudando a família a se alinhar com objetivos comuns e valores mais positivos. E que Rafael alcance agora as áreas mais sensíveis, trazendo cura emocional para feridas que ainda influenciam comportamentos e relações. Que mágoas antigas comecem a ser compreendidas e, aos poucos, liberadas, abrindo espaço para a reconciliação. Que o cansaço emocional seja aliviado, que a convivência se torne mais leve e que cada pessoa recupere um pouco da alegria de estar junto. Que haja mais paciência, mais empatia e mais disposição para cuidar uns dos outros. Esse processo não precisa acontecer de uma vez, mas pode começar com pequenas mudanças, como um gesto diferente, uma palavra mais cuidadosa ou uma atitude mais consciente. Ao permitir isso, você contribui diretamente para transformar o ambiente da sua casa. Entenda que fortalecer uma família não significa eliminar todos os problemas, mas aprender a lidar com eles de forma mais saudável. Quando há esforço coletivo, mesmo que gradual, os resultados começam a aparecer. Relações se tornam mais estáveis, o ambiente fica menos pesado e a sensação de união cresce. Continue investindo nisso, mesmo que nem todos respondam imediatamente da mesma forma. Mudanças verdadeiras levam tempo, mas são construídas com constância. Ao escolher agir com mais equilíbrio, você já inicia um movimento que pode influenciar todo o restante. Com o tempo, aquilo que parecia um ciclo difícil pode ser substituído por uma dinâmica mais positiva, onde há espaço para crescimento, apoio e reconstrução. Desembainha agora essa força como um símbolo de proteção e firmeza dentro do seu próprio lar, como se você estivesse assumindo uma postura mais consciente de cuidado, presença e responsabilidade sobre o ambiente em que vive.
Imagine que toda a energia pesada, conflitos antigos e tensões acumuladas começam a se dissolver, dando espaço para uma atmosfera mais leve, segura e harmoniosa. Esse movimento começa dentro de você e se expande para todos ao redor. Permita-se sentir essa mudança acontecendo, mesmo que de forma sutil. A proteção que você busca também se constrói através de atitudes práticas, diálogo aberto, respeito mútuo, limites saudáveis e decisões tomadas com sabedoria. Quando você fortalece esses pilares, naturalmente cria um ambiente onde conflitos perdem força e a convivência se torna mais equilibrada. Ao pensar na comunicação dentro da família, perceba como pequenas mudanças fazem grande diferença. Ouvir com atenção, evitar julgamentos precipitados e escolher melhor as palavras já transforma a dinâmica entre as pessoas. Muitas vezes, o que separa não são grandes problemas, mas acúmulos de mal-entendidos e silêncios não resolvidos. Quando há disposição para esclarecer, compreender e recomeçar, a harmonia encontra espaço para voltar. Ao mesmo tempo, volte o olhar para o cuidado emocional e físico de cada membro da família. Cada pessoa carrega suas próprias dores, preocupações e desafios, e um ambiente acolhedor pode fazer toda a diferença no processo de recuperação e fortalecimento. Incentivar hábitos saudáveis, apoiar momentos difíceis e celebrar pequenas conquistas ajuda a reconstruir o senso de união. A casa deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser um lugar de apoio, segurança e crescimento. Se existem feridas do passado, entenda que elas não precisam definir o futuro. Trabalhar o perdão, a compreensão e a paciência é essencial para quebrar ciclos negativos e construir uma nova história. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa com decisões conscientes e repetidas ao longo do tempo. Aos poucos, aquilo que parecia impossível de resolver vai encontrando caminhos. A estabilidade financeira e emocional também está ligada a essa organização interna. Quando há cooperação, planejamento e responsabilidade compartilhada, os desafios se tornam mais leves e as soluções mais acessíveis. Criar objetivos em conjunto, dividir responsabilidades e manter transparência nas decisões fortalece a base da família. Agora, permaneça por alguns instantes percebendo essa sensação de tranquilidade que começa a se instalar. Ela representa um ponto de equilíbrio, um novo começo possível. Leve essa consciência com você no dia a dia, lembrando que a transformação do ambiente familiar depende das atitudes construídas continuamente. Pequenos gestos, repetidos com intenção, têm o poder de mudar completamente a dinâmica de uma casa. Siga em frente com essa disposição de fortalecer o que realmente importa: o respeito, o cuidado e a união. Com o tempo, você verá que o ambiente ao seu redor se torna mais estável, mais leve e mais alinhado com aquilo que você está cultivando dentro de si. Eu creio e assumo, a partir de agora, uma nova postura diante da minha família, entendendo que a verdadeira vitória não acontece apenas por palavras, mas pelas atitudes que sustentam a paz no dia a dia. Muitas vezes os conflitos dentro de casa parecem intensos e difíceis de controlar, mas eles geralmente nascem de pequenos desgastes acumulados, falhas de comunicação e emoções não resolvidas, e quando você passa a olhar para isso com mais consciência, percebe que existe espaço para reconstrução. A ideia de proteção para o seu lar pode ser compreendida como a criação de 3 pilares fundamentais: firmeza nas atitudes, clareza na comunicação e cuidado emocional. Quando esses 3 elementos estão presentes, a convivência se torna mais equilibrada e menos vulnerável a influências externas. Agir com firmeza não significa ser rígido, mas manter limites saudáveis e coerência nas decisões. Comunicar-se com clareza evita mal-entendidos e reduz conflitos desnecessários, e cuidar do emocional ajuda a evitar reações impulsivas que acabam ferindo quem está próximo. Quando você desenvolve esses pontos, cria uma base sólida para fortalecer sua família. Ao mesmo tempo, é importante entender que influências externas, como redes sociais, opiniões alheias e pressões do cotidiano, podem impactar o ambiente familiar. Mas você pode aprender a filtrar isso, escolhendo o que realmente faz sentido e protegendo sua casa de conteúdos ou comportamentos que geram comparação, ansiedade ou desunião. Dentro do seu lar, o exemplo começa por você. Pequenas atitudes como ouvir com atenção,
Falar com respeito e evitar alimentar discussões fazem uma grande diferença. Isso não resolve tudo de imediato, mas muda gradualmente a dinâmica das relações. Além disso, cuidar das emoções é essencial. Muitas vezes mágoas antigas continuam influenciando comportamentos atuais. E quando você decide trabalhar isso, seja através de diálogo, reflexão ou até apoio externo, começa a liberar esse peso e abrir espaço para relações mais saudáveis. Esse processo exige paciência, mas fortalece os vínculos de forma duradoura. Criar hábitos diários também ajuda, como começar o dia com mais organização, alinhar expectativas com a família e manter uma rotina mais estruturada. Isso traz segurança e reduz conflitos. Ao longo do tempo, essas práticas transformam o ambiente, tornando-o mais leve e cooperativo. Pensar naquele familiar com quem existe distância ou conflito também é importante, porque muitas vezes a reconciliação começa com uma mudança de postura interna. Estar mais aberto ao diálogo, disposto a ouvir e a reconstruir aos poucos, pode ser o primeiro passo para a reaproximação. E mesmo que isso leve tempo, já é um avanço significativo. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas se constrói com consistência, consciência e intenção. Quando você mantém uma postura mais equilibrada, evita alimentar discórdia e busca soluções com maturidade, se torna um ponto de estabilidade dentro da sua casa. E isso influencia diretamente todos ao redor. Aos poucos o ambiente muda, as relações se fortalecem e a sensação de segurança aumenta. Continue nesse caminho, mantendo sua mente focada no que constrói e suas atitudes alinhadas com esse objetivo, porque é assim que você desenvolve um lar mais harmonioso, mais unido e mais preparado para enfrentar qualquer desafio com mais equilíbrio, respeito e cooperação ao longo do tempo. Ele representa a força de romper padrões que se repetem dentro de uma família, não como um ato instantâneo ou místico, mas como uma decisão consciente de não continuar alimentando ciclos negativos. Quando você observa comportamentos que se repetem, vícios, conflitos constantes, dificuldades financeiras ou relações desgastadas, o primeiro passo é reconhecer que esses padrões podem ser interrompidos. Essa quebra começa com escolhas diferentes. Buscar ajuda quando necessário, mudar hábitos, estabelecer limites e assumir responsabilidade pelas próprias atitudes. Ao fazer isso, você deixa de apenas reagir ao que herdou e passa a construir um novo caminho para quem vem depois de você. A mudança de uma geração muitas vezes começa com a atitude de uma única pessoa que decide agir diferente. Ao mesmo tempo, a restauração dentro da família depende fortemente da comunicação. Muitas relações se desgastam não pela ausência de sentimento, mas pela forma como as pessoas se expressam ou deixam de se expressar. Palavras duras, silêncio prolongado ou falta de diálogo criam distâncias que parecem difíceis de superar. Desenvolver uma comunicação mais equilibrada, baseada em escuta e respeito, é essencial para reconstruir pontes. Isso significa aprender a falar com clareza, mas também saber ouvir sem reagir impulsivamente. Pequenas mudanças na forma de se comunicar podem transformar completamente o ambiente familiar, abrindo espaço para reconciliações que antes pareciam impossíveis. Em muitos casos, uma conversa sincera no momento certo pode resolver conflitos que se arrastam por anos. Além disso, existe o aspecto da cura emocional, que é fundamental para que qualquer mudança seja duradoura. Experiências passadas, traumas e mágoas acumuladas influenciam diretamente a forma como as pessoas se relacionam no presente. Ignorar essas feridas tende a perpetuar os mesmos problemas, enquanto enfrentá-las permite um recomeço mais saudável. Esse processo pode envolver perdão, compreensão e, quando necessário, apoio externo, como orientação profissional. Também inclui cuidar da saúde física e mental, especialmente em momentos de maior tensão dentro da família. Quando cada pessoa começa a se fortalecer internamente, o impacto positivo se espalha para todo o ambiente ao redor. A combinação desses fatores, romper padrões antigos, melhorar a comunicação e cuidar das feridas emocionais, cria uma base mais sólida para o futuro da família. Não significa que não haverá desafios, mas que haverá mais maturidade para enfrentá-los. Aos poucos, aquilo que antes era marcado por conflitos pode dar lugar a um ambiente mais equilibrado, onde há espaço para crescimento, apoio e convivência mais saudável.
Esse processo exige tempo e consistência, mas cada passo nessa direção contribui para transformar não apenas o presente, mas também o legado que será deixado para as próximas gerações. Neste momento, enquanto tudo isso ainda ecoa dentro de você, permita que essa sensação de alívio e renovação se firme como um novo começo para a sua casa. Não como algo passageiro, mas como o início de um processo real de transformação nas relações, nas atitudes e no ambiente em que vocês vivem. Quando você passa a enxergar sua família não como um lugar de conflito constante, mas como um espaço que pode ser reconstruído, algo muda na forma como você age e reage. A ideia de cortar padrões pode ser entendida como a decisão consciente de não repetir comportamentos que causaram dor no passado, sejam eles vícios, dificuldades financeiras ou formas de comunicação que geram afastamento. Muitas vezes, certos ciclos parecem se repetir de geração em geração, mas isso também pode ser interrompido quando alguém decide agir diferente, com mais consciência e responsabilidade. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Perceber que você pode influenciar o rumo da sua própria história e da sua família a partir das escolhas que faz hoje. Ao mesmo tempo, restaurar a comunicação dentro de casa é um dos passos mais importantes. Muitas situações que parecem grandes conflitos começam com pequenos mal-entendidos que se acumulam ao longo do tempo. Quando há disposição para ouvir, falar com mais calma e evitar reações impulsivas, o ambiente começa a mudar. Não é algo imediato, mas com constância, as conversas se tornam mais produtivas e menos desgastantes. Esse processo exige paciência, porque cada pessoa tem seu tempo, mas ele é fundamental para reconstruir confiança. Além disso, cuidar das feridas emocionais também faz parte desse caminho. Experiências do passado, especialmente na infância ou em momentos difíceis da vida, podem influenciar comportamentos atuais sem que a pessoa perceba. Quando essas feridas são reconhecidas e tratadas, seja por reflexão, diálogo ou até ajuda profissional, a convivência melhora significativamente. Isso reduz reações exageradas, aumenta a empatia e cria um ambiente mais acolhedor. Ao unir esses elementos, decisões conscientes, melhor comunicação e cuidado emocional, você cria uma base sólida para fortalecer sua família. Isso não elimina completamente os problemas, mas muda a forma como eles são enfrentados. Em vez de desgaste constante, passa a haver mais cooperação. Em vez de distância, mais proximidade. E em vez de repetição de erros, começa a surgir evolução. Se você acredita que sua família pode crescer e se tornar mais equilibrada, o mais importante agora é manter consistência nessas atitudes. Pequenas mudanças diárias têm mais impacto do que grandes promessas momentâneas. Com o tempo, você perceberá que o ambiente da sua casa se torna mais leve, mais estável e mais alinhado com aquilo que você deseja construir. Traz agora essa imagem como um símbolo de fortalecimento do seu lar. Como se cada pessoa da sua família estivesse sendo envolvida por uma proteção que nasce também das atitudes, das escolhas e da forma como vocês convivem no dia a dia. Mais do que palavras, esse é um convite para você assumir um papel ativo na construção de um ambiente mais saudável, equilibrado e unido. Quando você compartilha algo positivo ou incentiva boas práticas dentro da família, você ajuda a criar um ciclo que reforça a harmonia e reduz conflitos desnecessários. Ao pensar na comunicação dentro de casa, lembre-se de que muitas tensões surgem da falta de escuta e da forma como as palavras são usadas. Desenvolver paciência para ouvir, escolher melhor o momento de falar e evitar reações impulsivas já transforma profundamente qualquer relação. Pequenos gestos de compreensão podem reaproximar pessoas que estavam distantes há muito tempo. Quando há disposição para perdoar e recomeçar, o ambiente se torna mais leve e as relações mais verdadeiras. Esse processo não depende de algo externo, mas da decisão de agir com mais consciência e empatia. Ao mesmo tempo, observe como as emoções influenciam o clima da casa. Preocupações financeiras, estresse e inseguranças podem gerar discussões que, na verdade, não têm relação direta com o motivo aparente. Por isso, trabalhar o equilíbrio emocional é fundamental. Buscar soluções práticas, planejar melhor os recursos e manter transparência nas decisões ajuda a reduzir tensões e criar mais estabilidade. Quando todos colaboram, o peso se divide e as soluções aparecem com mais facilidade.
Pense também no cuidado com o ambiente físico. Um espaço organizado, limpo e acolhedor impacta diretamente o bem-estar de quem vive nele. Pequenas mudanças como organizar um cômodo, melhorar a iluminação ou criar momentos de convivência podem transformar completamente a energia do lugar. A casa deixa de ser apenas um espaço funcional e passa a ser um refúgio onde cada pessoa encontra apoio e tranquilidade. Se existem conflitos antigos, entenda que eles podem ser trabalhados aos poucos. Nem tudo precisa ser resolvido de uma vez, mas cada passo na direção do entendimento já é um avanço. O importante é não alimentar ressentimentos e estar aberto ao diálogo quando surgir a oportunidade. Relações se fortalecem quando existe disposição para evoluir juntos. Agora, pare por um instante e perceba o ambiente ao seu redor. Observe como você pode contribuir de forma prática para torná-lo melhor. Talvez seja uma conversa que precisa acontecer, um gesto de apoio ou uma decisão que traga mais equilíbrio para todos. A mudança começa com pequenas ações consistentes. Siga cultivando essa intenção de união, respeito e cuidado. Com o tempo, você verá que o ambiente familiar se torna mais estável, mais harmonioso e mais alinhado com aquilo que você deseja viver.